Segunda! Sincera! Segundou mais uma vez, meus amigos. Segunda-feira é o melhor dia da semana, disparado. E essa segunda é especial. Na verdade, essa sexta-feira foi um dia bem especial porque foi o dia do lançamento do mais novo single da minha banda, a Hell Rastro. Então, se você curte um metal desgraçado com uma quantidade de notas absurdas, vou deixar o link aqui do mais novo lançamento de um single novo da banda, que a gente fez um lyric video especial, muito louco, feito pelo grande Marcelo Silva, um motion designer excelente. Assim que terminar aqui o Segunda Sincera, vai lá dar uma conferida se você curte metal, peso e destruição. O som de guitarra desse single foi bem interessante, porque a gente fez um reamp por vários amplificadores e terminou que o som final de quase toda a música foi uma soma do Mesa Boogie, Hectoverb e o EVH, o 5153. Em alguns momentos ali da música, principalmente nos refrões, eu coloquei também um cheirinho de Orange. Assim que terminar aqui o Segunda Sincera, vai lá sacar, vou deixar aqui no card, beleza? E vamos diretamente para a primeira pergunta. Pode dar dicas de palco, volume de amp e posicionamento, timbre, etc. Então, Reis Carlos, essa pergunta ela é excelente porque eu vejo muita gente se complicando quando vai tocar ao vivo, porque sempre a posição que você está em referência ao seu amplificador, ela sempre muda, saca? Assim como o ambiente que você se encontra, o ambiente que você coloca o seu amplificador, até o amplificador que você não conhece, também muda totalmente a referência de som, a referência de timbre. Então, por exemplo, eu já vi amigos meus próximos que são excelentes guitarristas extremamente experientes, chegando em palcos, por exemplo, um pouquinho maiores, palcos grandes, e quase que desaprendendo a timbrar o amplificador, porque está acostumado a ouvir o seu amplificador no ambiente de estúdio, no ambiente fechado, no ambiente pequeno, com acústica específica para ensaios, e quando chega num palco grande, fica buscando aquele som, aquela referência de som, saca? E não vai encontrar, porque você está num ambiente acústico totalmente diferente. Então o primeiro ponto é, se você já conhece o seu amplificador, se você já microfonou o seu amplificador, se você sabe o resultado final que ele tem gravado e microfonado, confia no som do teu amplificador e não deixa o ambiente te confundir, saca? O segundo ponto muito importante é a posição do seu amplificador, principalmente dos falantes, em relação a você. Quando você bota o amplificador no chão e toca muito perto dele, a referência se perde completamente, né? O som fica batendo, tipo, indo para sua perna, o que faz com que a referência de, por exemplo, médios e agudos seja totalmente diferente. Então corre um risco muito grande de você colocar um pouco mais de médios, um pouco mais de agudos. E, por exemplo, quem está na frente do palco, mais ou menos com o ouvido na altura do seu amplificador, vai ter um som extremamente estridente no pé do ouvido deles. Isso vai ser extremamente desagradável. Eu já vi isso acontecendo muitas e muitas vezes. Então, além de passar o som no local onde você está, se possível também dá um checkzinho de onde o público vai estar, dependendo também do tamanho do palco, né? Porque pode ser que a sua referência esteja o enganando. E aí, para isso, você tem algumas malícias, né? Você pode encurvar o seu amplificador, deixar ele deitadinho e virado para você. O grande problema disso é que se, por exemplo, você fizer backing vocal, dependendo do volume que esteja o seu amplificador, pode ser que role uma realimentação no microfone de back, saca? Isso é uma coisa que atrapalha bastante e tem que ser levado em consideração. Pode ser que nesse caso o melhor seja você microfonar o seu amplificador e pedir um pouco do som da sua guitarra no seu monitor de chão, como o microfone de back tá virado para você e o monitor de chão tá contra o microfone, saca? O vazamento no microfone que você vai cantar vai ser muito menor no monitor de chão do que, por exemplo, de um amplificador de guitarra vindo por trás de você, saca? Acho que deu pra entender, né? E aí você pode também posicionar o amplificador, tipo, levantá-lo, colocar ele em cima de alguma coisa, até em cima de alguma mesa mesmo, se for o caso, e não tiver outra saída, para ter a referência mais próxima dele e não cair nesse problema aí de repente deixar o som muito estridente. E aí sobre o volume, você tem que se comportar de acordo com o ambiente, né? De acordo com a sua banda. E eu sempre penso no volume do vocalista, saca? O vocalista, ele inevitavelmente sempre está mais exposto, as pessoas sempre estão prestando muito mais atenção nele do que no resto da banda, isso é inevitável.
Então, se o vocalista não está se ouvindo, eu sempre procuro abaixar realmente a minha guitarra. Até porque a guitarra se encontra em várias zonas de conflito, de equalização, principalmente se for uma voz mais média e tal. Então essa conversa e essa troca com o seu vocalista, ela é essencial. E por último, sobre ainda posicionamento do amplificador, existe também a possibilidade de você deixar ele ao lado do palco, como se fosse um side. Isso pode fazer com que ele percorra pelo palco inteiro o som do amplificador, ao invés de estar focado e direcionado para frente da galera, e dependendo da situação isso pode também contribuir com o volume, com você conseguir deixar um pouco menos de volume e possíveis vazamentos no microfone de back vocal, ou então se você for o vocalista principal. Como quando eu faço backing vocal é basicamente para gritar, eu não tenho esse problema, porque facilmente o técnico de som pode colocar um gate no meu microfone, já que quando eu for utilizá-lo, vai ser sempre com volume muito alto, né? Eu sempre vou estar gritando. Então, esse problema de vazamento, felizmente, eu não tenho em microfone de backing vocal. E eu acho que é isso, velho. Eu acho que o mais importante realmente é você conhecer o equipamento que você está tocando e se ligar muito no posicionamento do amplificador, principalmente ele em relação a você e do amplificador em relação às outras pessoas que estão ouvindo na plateia. Se for o seu amp, testa muito, grava muito com ele, microfona ele muitas vezes e reproduz fielmente esse som que você encontrou em casa ou no estúdio ao vivo, que vai dar certo. Beleza? Próxima pergunta. Me recomenda um Marshall in a Box excelente? Então, Thiago e Thomas. Velhão, acho que o mais barato de todos, o mais em conta e que é extremamente fiel ao som de Marshall é o Jack Hammer da própria Marshall, saca? Eu curto muito o timbre dele, tem inclusive um vídeo completo dele aqui explorando várias estruturas de ganho nele. Vou deixar o card aqui para você sacar, se você não sacou ainda. E o pedal brasileiro, que para mim tem o melhor som de Marshall, é o da Aura Amps, o White Sugar, porque para mim é ele que tem um som mais próximo do som realmente de verdade de Marshall, que é aquele drive extremamente orgânico, pouco comprimido, que é um caminho que você vê muita gente que faz Marshall in a Box seguir, né? Deixa sempre o Marshall gritando, tipo, muito bruto, muito brabo, extremamente comprimido, com a quantidade de ganho absurda que você não encontra em Marshall nenhum. É uma coisa bem comum de você encontrar em pedais que são, supostamente, né, Marshalls in a Box. Que são também sons bem interessantes, né, pra quem curte, mas que pra mim não se parecem com sons dos meus Marshalls, por exemplo. Então, pra mim, os meus dois preferidos são o Jack Hammer da própria Marshall e o White Sugar da Aura Amps, que também tem vídeo aqui no canal, que o massa dele é que além dele ter um timbre lindo, extremamente orgânico e pouco comprimido, não tão moderno, é que ele ainda tem um booster lindo, sensacional, que quando você soma, fica uma pancadaria linda, bonita de se ver, e esse booster é independente. Sem falar que o pedal é lindo, maravilhoso. Beleza? Próxima pergunta. Quais modificações na guitarra que você mais gosta? Gabriela Lopes, guitarra, Gabi. Então, a primeira coisa que eu sempre faço em todas as guitarras é trocar toda a parte elétrica, potenciômetros, jack e chave. Uma coisa que me incomoda bastante é um potenciômetro que não é legal, que não funciona bem, que só tem mudança de volume, tipo, entre o 9 e o 10 ali. Quando você vai pro 8, tipo, ele praticamente zero volume, e do 8 pro 9 é como se fosse entre o 1 e o 10, né, de um potenciômetro normal. Isso me dá uma agonia tremenda. E problema de jack sem funcionar, né? Isso é muito chato, velho. Então qualquer guitarra, a primeira coisa que eu faço é fazer essa troca. E, logicamente, os captadores de guitarra, que vão te dar boas partes, né, do som e da característica do instrumento, do seu som. Vale muito a pena perder um tempo, tipo, trocando várias vezes os captadores da sua guitarra. Eu sei que é um negócio que tem um custo meio elevado, mas se você for trocando e achando pessoas que têm interesses nessas trocas, você vai conseguindo fazer de uma forma viável, né? Principalmente se você aprender a soldar, né? E trocar seus próprios captadores, que é uma coisa muito tranquila de ser feita. Eu gosto muito também de mexer no nut, principalmente por causa da afinação do instrumento. Também é uma troca que vale muito a pena fazer. Colocar um nutzão da Graphtec de Tusk, ele ajuda consideravelmente a corda a deslizar e a afinação fica muito melhor da sua corda, porque ela não fica enroscando no nut, saca? E aí, por último, trocaria também as tarraxas, enfim, colocaria tarraxas com trava, que também facilita na afinação, e mexeria na ponte. Basicamente tudo, né? Mas acho que a ordem seria essa. Eu primeiro me preocuparia com a parte elétrica, os potenciômetros, jack e chave, captadores e ponte, e etc. Tudo, né? Tudo. Tem que mudar tudo, pô. Tem que ir achando as peças que mais lhe agradam, mais tem a ver com a forma que você toca. A real é essa, beleza? Próxima pergunta. Como gravar vídeo e áudio ao mesmo tempo com qualidade sem ter muitos periféricos? Alex Alves Silva 7.
Velhão, então, claro que quanto mais equipamentos e quanto melhores os seus equipamentos você vai ter resultados melhores, mas hoje em dia apenas com um celular você consegue fazer gravações tanto de vídeo quanto de áudio com excelente qualidade, saca? Falando em relação ao vídeo, o grande problema de câmeras e celulares é que os sensores das câmeras são muito pequenos, ou seja, entra muito pouca luz neles, ou seja, a habilidade deles de funcionar em baixa luz é muito reduzida. Então o ideal é que o ambiente que você esteja muitíssimo bem iluminado, que pode literalmente ser uma iluminação feita pela luz do sol, que é a melhor luz de todas. E o segundo problema, em relação ao áudio, hoje celulares já têm microfones que captam muito bem o áudio, velho. Você consegue inclusive microfonar um amplificador de guitarra e tirar um som extremamente interessante com o microfone do celular. Claro que vai ficar muito melhor se você microfonar da maneira certa, mas a gente tá falando aqui sem custos altos, né? E, por exemplo, na pandemia eu cheguei a mixar uma porrada de gravação que chegava pra mim tudo de áudio de celular, velho. O cara microfonava o violão com o celular, cantava com um gravador de voz do celular. E isso funciona, saca? Funciona mesmo. Agora tem que testar, tem que estudar e a fonte sonora tem que estar muito boa, né? Não adianta nada você microfonar um amplificador de guitarra que tá com som horrível. Você vai captar um som horrível, né? Enfim. Mas é isso, presta bastante atenção no celular, que já funciona muito bem. Dependendo do aparelho, se ele não estourar, né, o volume, tipo os Samsung, por exemplo, da linha S, não estouram, acho que desde o S6, do S6 pro S7 ali, já não estoura mais. Eles têm um limiter no captador, no microfone de áudio. Você já consegue capturar coisas em altíssimos volumes. E o iPhone, eu acho que desde o iPhone 4, eu acho, também você já consegue capturar áudio de show sem estourar. E aí joga no computador e dá uma mixada aí no fone de ouvido e você chega no resultado bacana. Beleza? Essa pergunta. Diferença de saída balanceada para desbalanceada na pedaleira com IR direto na mesa de som. Então, Iago Braga, cara, isso aí vai fazer diferença em basicamente duas coisas. Primeiro é na distância que esse cabo que vai percorrer da fonte sonora da sua pedaleira até a mesa de som, se estiver desbalanceado, vai ser muito menor do que a distância que um cabo balanceado consegue percorrer. E o fato de que sinais balanceados, muitas vezes, né, em quase todas as vezes, o equipamento tem um ground lift ali, né, um aterramento que pode literalmente mudar de ter uma quantidade de ruído gigante para não ter nenhum ruído. Então, assim, basicamente pode ter muita diferença entre o sinal estar balanceado ou desbalanceado, ou nenhuma diferença, né? Se a distância estiver pequena entre a sua pedaleira e a mesa de som, e a energia elétrica estiver de boa e estiver sem ruído. Então, realmente, o ideal é que você tenha já como enviar o sinal diretamente balanceado, para você não ter surpresas, né? Por aí. Caso a sua pedaleira não tenha uma saída balanceada, que isso hoje em dia só acontece nas pedaleiras de entrada, né, velho? Não tem sentido nenhum uma pedaleira não ter uma saída diretamente balanceada. Eu sugiro que você compre um Direct Boxzinho para não ter esse tipo de problema ao vivo. Beleza? No caso do Direct Box vai fazer exatamente isso daí, né? Vai pegar o seu sinal desbalanceado e vai balanceá-lo. E vai facilitar, né, a vida aí. Quando você chegar nos palcos, só pedir um cabo XLR, plugou direto no Direct Box e chorou. Beleza? Próxima pergunta. Malagoli da Power C Mordanca? Oliveira Blues? Óbvio que não. Oxi, olha as ideias, pô. Próxima pergunta. A Ampere Stomp bate de frente com a HX Stomp? Então, Matheus Caetano, eu tenho um vídeo, um Segundo Sincero, que eu falo exatamente da comparação entre elas duas. Sugiro que você dê uma pesquisada aí. E minhas opiniões até hoje, até a atualização de hoje da Ampere Stomp, permanecem as mesmas, então dá uma sacada lá no vídeo. Pode ser que isso mude, pode ser que a Ampere faça uma nova atualização e o que eu disse nesse vídeo seja modificado, mas até o dia de hoje, dia 11 de abril, minhas opiniões permanecem as mesmas, beleza? Dá lá uma sacada. Procura aí, Segunda Sincera, Ampere, HX Stomp, que você vai achar, beleza? Próxima pergunta. Tem um baixo, mas não tem um amp pra ele, tem problema plugar ele no amp da minha guitarra? Então, João Garcia 730, a grande questão aí é que o baixo naturalmente vai empurrar frequências muito mais graves do que o seu amplificador de guitarra está acostumado a reproduzir, e aí dependendo do falante dele, pode ser que isso dê problema ou não, saca? Você tem aí alguns baixistas que ficaram mundialmente famosos por utilizar amplificadores de guitarra que se saem muito bem
reproduzindo o som de baixo, como por exemplo o Lemmy do Motorhead, que não usava um amplificador de baixo e ligava seu Rickenbacker diretamente no amplificador de guitarra e o som era animal, era muito bruto. Mas a gente tá falando de falantes e de caixas 4 de 12 extremamente bem construídas, com falantes grandes e potentes o suficiente para segurar esses graves. Pode ser que o seu falante não seja assim e pode ser que ele sim rasgue e seja danificado quando você plugar o seu baixo, principalmente se você se empolgar e deixar ele muito grave. O que você pode fazer é, caso o seu amp seja pequeno, seu falante seja pequeno, é você dar uma zerada no grave, saca? E tipo, só utilizar o instrumento para praticar, enfim, tocar alguma coisa, só para você conseguir se ouvir, né? Conseguir ter uma referência com um volume um pouco mais alto do que o próprio instrumento, mas tomar bastante cuidado e não se garantir, né, que o amplificador vai segurar, porque ele não foi feito para isso, dependendo do seu amplificador, é claro. E essa foi a última pergunta de hoje, do nosso queridíssimo Segunda Sincera. Essas perguntas foram coletadas lá no Instagram, então se você não me segue no Instagram, já segue lá. Geralmente no final de semana eu sempre coloco uma caixinha de perguntas para que vocês façam suas perguntas e se pá, venham a aparecer aqui no Segunda Sincera. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar o comentário aí embaixo. Se você quiser fortalecer mais ainda, torne-se membro, clica aí, seja membro a partir de R$5 por mês. Você já pode contribuir com a vida longa e próspera desse canal. Beleza? Boa semana para todos. Até o próximo vídeo. Valeu!